Olá, Anitta. Eu estou tão feliz, eu soube que você e os seus colegas têm gostado muito das noções de geometria. Que bom isso. É verdade, ô Maísa. A gente tem observado tudo. Observado da geometria no nosso dia a dia. A gente observa tudo que nos cerca. Cadeiras, mesas, janelas, portas, camas e outras coisas que tenham formas semelhantes a uma figura geométrica. Isso é muito bom, Anitta. E é exatamente isso que se deve fazer, associar o nosso dia a dia, os objetos que temos à nossa frente, com as noções de geometria estudadas na sala de aula. Oh, mas qual é o assunto de hoje, hein, Maísa? O nosso assunto de hoje. O nosso assunto de hoje é também muito importante, pois trata das medidas de comprimento. Conhecendo estas medidas, podemos realizar diversas atividades. Vocês vão ver. Observem a figura. Ela representa um retângulo. Anitta, uma pergunta. Quantos segmentos de reta nós temos nesta figura? Nós temos, mas 4 segmentos. O segmento AB, o segmento BC, o segmento DC e o segmento AD. Muito bem, a Anitta nos disse os segmentos, mas vamos fazer algumas observações. Vocês devem ter percebido que as medidas desses segmentos não são iguais. Então vamos conhecer alguns instrumentos que usamos para medi-los. Vocês conhecem esses instrumentos? Eu conheço a fita métrica, a régua. Isso tudo eu acho que são instrumentos, não são, ô Maísa? São sim, Anitta. E nós temos mais. Temos a trena, muito usada pelos costureiros. O metro, muito usado nas lojas de material elétrico, nas lojas de tecido e também nas serrarias. Temos também a régua, muito utilizada por vocês, alunos, nas salas de aula para fazer as tarefas escolares. Observem as pessoas comprando tecidos. O balconista está usando o metro. Agora, o aluno usando a régua para construir o retângulo. Ele em seguida mede os seus lados. AB igual a DC, que é igual a 15 centímetros. E AD igual a BC, igual a 10 centímetros. Ô Maísa, será que dá para explicar o que é metro e sua relação com outras medidas? Claro que dá, Anitta. O metro é a unidade padrão de comprimento. E isto foi adotado numa convenção internacional. O metro está dividido em 100 partes iguais. E cada parte corresponde a 1/100º do metro. Vejamos. A notação que representa o metro é a letra minúscula M. Quando nós queremos medir distâncias muito grandes ou mesmo muito pequenas, a unidade metro pode não ser conveniente. Então foi criado o sistema métrico decimal. E se eu quisesse medir a distância de Fortaleza a Sobral, por exemplo, será que dá para medir? Claro que dá, Anitta. Nesse caso, você teria que aplicar o metro milhares de vezes. Então, para evitar essa trabalheira toda, foram criadas outras unidades de comprimento. Vejamos quais são. Se nós aplicássemos um metro 10 vezes seguidas, teríamos assim uma unidade de comprimento equivalente a 10 vezes o metro. E como é chamada esta unidade de comprimento, hein? Como o próprio nome diz, decâmetro, isto é, deca 10 vezes o metro. Gostei mesmo, achei legal. Gostei da maneira inteligente como foi criada esta unidade. Será que existem outras? Mas será? Claro que existem, Anitta. Existem sim. E é só seguir o mesmo raciocínio, vocês vão ver. Se nós aplicarmos o metro seguidamente 100 vezes, teremos assim a unidade chamada de hectômetro.
Maísa, eu posso fazer uma pergunta? Mas claro que pode, Anita. Veja bem, e se fosse aplicado o metro 1000 vezes? Ah, muito bem. Muito boa sua pergunta, viu, Anita? Nós teríamos, assim, uma unidade equivalente a 1000 vezes o metro. E esta unidade nós chamamos de quilômetro, que é a unidade ideal para medir grandes distâncias. Dessa forma, podemos facilmente encontrar a distância, por exemplo, entre Fortaleza e Sobral, como você sugeriu no início, Anita, que é aproximadamente de 230 quilômetros. Bom, agora eu quero medir pequenos objetos. Por exemplo, a minha caneta. Eu devo usar o metro? Como se trata de pequenos objetos, nós devemos usar pequenas unidades de comprimento, mas que estejam relacionadas com o metro. Observem. Temos aqui a vara de medida chamada de metro. Ela foi dividida em quantas partes, Anita? Deixa eu ver, 10 partes iguais. Muito bem, Anita. E quanto vale cada parte da divisão? Bom, deve valer 1/10 do metro. Como esta unidade de comprimento é chamada, hein? Você já disse, Anita, essa unidade de comprimento é chamada de decímetro. E a notação é esta, dm minúsculo. Muito bem, e se nós dividirmos agora cada parte de 10 em 10 partes iguais? Em quantas partes o metro ficaria dividido? Dessa vez vou usar os conhecimentos que eu aprendi. Vejam bem, 10 vezes 10 é igual a 100. Então, o metro ficou dividido em 100 partes iguais. Muito bem, Anita, você está entendendo mesmo. Me diga uma coisa, como é chamada esta unidade que tem relação com o metro, hein? Muito bem, vamos ver como se chama. Esta unidade é chamada de centímetro e a sua notação é cm minúsculo, assim. Agora nós vamos mostrar a utilidade desta pequena medida. Vamos medir o comprimento da caneta. Mede aproximadamente 15 centímetros. Sabe de uma coisa? Agora apertou uma curiosidade. O que será que vem a ser o milímetro? Milímetro. Gostei e vou responder, viu, Anita? O milímetro é muito usado para pequenas medidas. Toma-se o metro e o divide em 1000 partes iguais. E cada parte corresponde a 1 milímetro. O milímetro é muito usado para medir-se espessuras de madeiras nas serrarias. É também utilizado na compra de canos. Nas grandes indústrias, as peças são medidas em milímetros, isto é, as suas espessuras são medidas em milímetros. O instrumento usado, além dos conhecidos, é o paquímetro. Veja. Gostei demais dos exemplos, viu? Não leva a mal não, Maísa. Mas dá para você fazer um resumo destas medidas? Dá sim, Anita, e é para já. Atenção para o quadro que vamos apresentar. Neste quadro, nós temos a unidade padrão, que nós sabemos que é o metro. Acima, nós temos os múltiplos usados nas grandes distâncias. E abaixo, os submúltiplos, usados para pequenas medidas. Agora nós vamos identificar um a um os múltiplos e os submúltiplos. Vejamos. O primeiro múltiplo muito usado é o quilômetro. A abreviatura é km minúsculo e tem valor de 1000 metros. O segundo múltiplo é o hectômetro. A sua abreviatura é
HM minúsculo e tem valor de 100 metros. Muito bem. O terceiro múltiplo é o decâmetro. A abreviatura é DAM, DAM, também em letras minúsculas, e tem valor de 10 metros. Agora vamos aos submúltiplos. O primeiro submúltiplo é o decímetro. A abreviatura é DM minúsculo e tem valor de 1/10 do metro, a 10ª parte do metro. O segundo submúltiplo é o centímetro. A sua abreviatura, como já vimos, é CM minúsculo e tem o valor de 1/100º do metro, a 100ª parte da unidade padrão, que é o metro. O terceiro submúltiplo é o milímetro. Sua abreviatura é MM, também minúsculo. Tem valor de 1/1000 do metro. É a 1000ª parte da nossa unidade padrão, que é o metro. Oba! Mostrou legal. Agora, já que a gente viu o quadro de múltiplos e submúltiplos, será que dá para você mostrar, Maísa, algumas medidas usando estas unidades? Claro que sim, Anita, e é para já. Atenção! Nós vamos medir as partes laterais da mesa. Atenção! O seu comprimento é de 2 metros e a sua largura é de 90 centímetros. Agora nós vamos medir a altura deste aluno. A altura dele equivale a 1,50 m. Agora atenção, turma, que eu quero chamar a atenção de vocês sobre outras unidades de comprimento. Ô Maísa, quais são estas unidades de comprimento? Nós vamos vê-las agora, Anita. A polegada, que equivale a 2,54 centímetros. A légua, que equivale a 6 quilômetros. Legal, viu, Maísa? Agora, será que você poderia apresentar uma situação usando uma destas unidades de comprimento? Posso sim, Anita. Vamos a ela. Quantas léguas tem 240 quilômetros? Muito bem, vamos à solução. Garanto que tem muita gente na telesala que já resolveu. Se uma légua, como nós acabamos de ver, tem 6 quilômetros, então 240 quilômetros dividido por 6 equivale a 40 léguas. Bem, gente, por hoje é só. Na próxima aula nós iremos fazer outros tipos de medidas. Vocês em equipe podem criar também outras situações envolvendo, por exemplo, a polegada. Até o nosso próximo encontro. Até logo, Anita. Até logo, Maísa. Até logo, pessoal. Foi legal. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos muito satisfeitos com vocês porque tivemos notícia que vocês cada dia estão mais interessados na geometria. E aí, Anita, você e seus colegas resolveram a situação deixada na aula anterior? E Cleiton, resolvemos, fizemos um montão de pesquisas e resolvemos. Chegamos a um resultado. Mas Cleiton, Diz, Anita. será que dá para você conferir? Mas é claro, Anita. Então vamos juntos conferir o exercício da última aula. Vejamos. Vamos repetir os dados relativos à situação. Verificar se os 3 segmentos formam um triângulo.
Observe que a medida do segmento AB é 6 centímetros, a medida do segmento BC, 3 centímetros e a medida do segmento AC, 2 centímetros. Vocês sabiam que em um triângulo qualquer lado é menor do que a soma dos outros dois lados? Muito bem, Anita. Baseado nesta afirmação, nós vamos resolver o nosso exercício. Veja. Aí está, mais uma vez. A medida do segmento AB é igual a 6 centímetros. A medida do segmento BC, 3 centímetros. E a medida do segmento AC, 2 centímetros. Então, 6 é menor que 2 mais 3, que é igual a 5. Isto é falso. Logo, não podemos formar triângulo com estas medidas, não é mesmo? E, gente, Cleiton, como é fácil! Nossa, mãe, eu pensei que fosse difícil, mas foi fácil. Cleiton, qual é o assunto da aula de hoje, hein? Bom, Anita, já que você entendeu a solução, o assunto da aula de hoje serão os quadriláteros convexos. Vamos ver então? Vamos ver. Temos 2 quadriláteros, a figura 1 e a figura 2. Ô, Anita, você sabe identificar estes 2 quadriláteros? É convexo na figura 1 e côncavo na figura 2. Muito bem, Anita. Agora vamos estudar os elementos dos quadriláteros convexos. Temos aqui um polígono de 4 lados formados pelos segmentos de retas AB, BC, CD e DA. Ô, Cleiton, como é que são chamados estes segmentos de retas que formam o quadrilátero, hein? Muito bem, Anita. Nós chamamos lados. Portanto, podemos dizer lado AB, lado BC, lado CD e lado DA. Ô, Cleiton, o estudo dos quadriláteros tem alguma aplicação na nossa vida, no nosso dia a dia? Será que tem, hein? Com certeza, Anita. A forma quadrilátero aparece nas nossas vidas a todo instante. Por exemplo, as molduras com retratos, as portas e janelas de nossas casas, uma folha de papel de livro, tampo das mesas e muito mais exemplos, não é verdade? E, Cleiton, realmente tem muitas aplicações na nossa vida. Agora me diz, quantos ângulos tem os quadriláteros convexos? Anita, nós vamos agora ver exatamente isso, os elementos dos quadriláteros convexos. Veja, como temos 4 lados, então existem 4 ângulos. Aí está, portanto, o ângulo A, o ângulo B, o ângulo C e o ângulo D. Ah, Cleiton, quer dizer então que cada ângulo representa um vértice? Exatamente isso, Anita. Cleiton, por favor, dá para você explicar o que significa em geometria lados consecutivos? Ô, Anita, da forma que ela está perguntando, não é mesmo, pessoal? A gente só tem mesmo é que explicar. Vejamos. Observem o quadrilátero ABCD. Os lados AB e BC são consecutivos, pois o ângulo B é comum aos 2 lados. Então, Cleiton, B, C e CD também são consecutivos, pois o ângulo C é comum aos 2 lados, não é? Com certeza, Anita. Olha, pessoal, vocês perceberam como a Anita está compreendendo direitinho? Eu tenho certeza que o mesmo está acontecendo com vocês. Ela é realmente uma boa observadora, não é mesmo? Agora vamos aproveitar para mostrar os elementos dos quadriláteros. Veja, no quadrilátero ABCD temos 4 ângulos. O ângulo A, o ângulo B, o ângulo C e o ângulo D. É claro que se nós temos 4 ângulos, nós temos 4 vértices, não é mesmo? Os pares de vértices A e B, B e C, C e D, D e A são chamados de vértices consecutivos. Deu para entender o que é que a gente chama de vértice consecutivo? E
como deu, eu entendi bem melhor, viu, Cleiton? Ô, Cleiton, mas será que dá para você mostrar outras situações? Com certeza, e é exatamente isso que a gente vai ver agora. Temos o quadrilátero ABCD. Ô, Anita, os vértices B e D são consecutivos? São não, viu, Cleiton? Pois estão em posições diferentes. Ô, Cleiton, e como é que eles são chamados, hein? Olha, Anita, você sem querer quase que disse os seus nomes. São chamados de vértices opostos. Ah, Cleiton, A e C também são vértices opostos? Exatamente isso, Anita. Agora vamos ligar os vértices opostos B a D. Temos assim o segmento de reta BD. Você já ouviu falar no nome do segmento que liga dois vértices opostos de um quadrilátero? Eu não. Também eu nunca tinha estudado este assunto. Cleiton, explica pra gente, vai lá, vai. Então, vejamos. O segmento que une estes vértices B e D opostos é chamado de diagonal. Isto é, o segmento BD é a diagonal. Ô, Cleiton, o segmento AC também é uma diagonal, não é? Com certeza, Anita. Ô, Cleiton, então, quando construímos uma diagonal num quadrilátero, dividimos este quadrilátero em dois triângulos? Olha, Anita, a sua observação está sendo fantástica. Vamos ver então, pessoal. Agora, vamos determinar quanto mede a soma dos ângulos A, M, N, C, X e Y. Esses ângulos vocês estão vendo aí na figura, não é mesmo? E aí, Anita, você tem alguma ideia de como a gente pode solucionar esse problema? Cleiton, ora, se temos dois triângulos, então podemos recordar que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Estou certa? Com certeza, Anita. Então nós vamos usar esse fato. Eu estou impressionada, Anita, como você realmente está estudando. Que bom. Eu estou impressionada, é como eu estou estudando, que eu estou gostando muito de estudar. Você nem sabe, Cleiton. Que bom, hein? Então vamos à solução. No primeiro triângulo, temos a medida de A mais a medida de M mais a medida de X igual a 180 graus. A Anita falou ainda há pouco que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus, não é verdade? E no segundo triângulo, nós temos a medida de N mais a medida de C mais a medida de Y, também igual a 180 graus. Então, Cleiton, a soma total de todos os ângulos é a soma das medidas dos ângulos internos de um quadrilátero. É isto? Ok, Anita, você está no caminho certo. Vamos continuar resolvendo o exercício. Logo, podemos afirmar que a soma das medidas dos ângulos internos de um quadrilátero é 360 graus. Isto é, a medida de A mais a medida de B mais a medida de C mais a medida de D é igual a 360 graus. Bem, pessoal, eu agora vou propor um exercício para vocês. É claro que eu gostaria que vocês resolvessem em equipes, não é mesmo? Então nós vamos determinar o perímetro do quadrilátero que vai aparecer aí no vídeo. Veja. Temos o quadrilátero cujas medidas são: a medida de AB é igual a 5 centímetros, a medida de BC, 4 centímetros, a medida de CD, 3 centímetros e a medida de DA, 3 centímetros. Determinar o perímetro do quadrilátero. Essa é exatamente a questão.
Bem, pessoal, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham compreendido muito bem a aula de hoje. Um forte abraço para vocês. Anitta, um abraço para você também. Um abraço para você, para os meus amigos todos e até a próxima aula. Ó, o manual de apoio, tá? Ninguém esquece, tá legal? Até logo, gente! Tá bom, pessoal. Até o nosso próximo encontro. Olá, meus amigos. Hoje nós vamos terminar a sexta unidade referente à geometria, cujo assunto foi polígonos. Na aula anterior, falamos sobre quadriláteros notáveis. Vocês estão lembrados? Vamos fazer uma recapitulação. Vamos lá, então. Observem a figura 1, a figura 2 e a figura 3. Nós queremos saber o nome da figura 1, 2 e 3. A figura 1 é um retângulo, a figura 2 é um quadrado e a figura 3 é um losango. Agora, pessoal, nós vamos lembrar a diferença entre um retângulo e um quadrado. Observem. Se vocês perceberem, um retângulo tem dois lados paralelos 2 a 2 e todos os ângulos medem 90 graus. O quadrado acontece a mesma coisa. Temos dois lados paralelos 2 a 2 e todos os ângulos medem 90 graus. E alguém deve estar perguntando, e qual é a diferença então, professor? É que observem bem, no quadrado, todos os lados têm a mesma medida. No retângulo, nós podemos ter lados com medidas diferentes. Bem, agora nós vamos lembrar uma curva fechada chamada circunferência. Veja. Aí está a nossa circunferência. Vocês estão lembrados que quando nós queremos traçar uma circunferência, nós podemos utilizar um instrumento chamado compasso. Vamos tomar um O como sendo o centro, vamos pegar a ponta fixa do compasso e colocar no O, fazer uma certa abertura e aí traçarmos a circunferência. Agora nós vamos fazer o seguinte, vamos marcar sobre essa circunferência 3 pontos, o ponto A, o ponto B e o ponto C. Olha esse resultado como é importante. Se a gente ligar o ponto C ao centro da circunferência, se ligarmos o ponto B ao centro da circunferência e o ponto A ao centro da circunferência, a gente observa facilmente que todos esses segmentos têm o mesmo comprimento. Ele recebe um nome especial. O nome dele é raio. Ah, professor, se eu entendi bem, para eu traçar uma circunferência, eu preciso determinar o centro e o raio. Exatamente isso. Bem, agora nós vamos falar de círculo. O que é círculo? Vocês vão perceber que círculo é a região do plano compreendida pela circunferência, ou seja, a região do plano interior à circunferência. Veja. Aí está, mais uma vez, a circunferência. Esse círculo, pessoal, também pode ser chamado de disco, não tem nenhum problema. O importante é que quando a gente está falando de disco ou de círculo, nós estamos nos referindo à parte interior à circunferência. E alguém poderá perguntar, professor, e a própria circunferência entra no círculo?
Também. Então vai ser a parte interior, a circunferência, inclusive a própria circunferência. Ficou claro? Agora nós vamos identificar os elementos de uma circunferência. Veja. Aí está a circunferência de centro O e raio R. Vamos tomar 2 pontos sobre a circunferência, o ponto A e o ponto B. Observem que o ponto A, se a gente liga o ponto A ao ponto B, nós temos o segmento AB. Na circunferência, ele recebe o nome especial de corda. E alguém poderia perguntar, professor, e se esse segmento passar pelo centro da circunferência, ele não é um segmento especial? Realmente é verdade. E esse segmento especial, isto é, o segmento que passa pelo centro da circunferência, recebe o nome de diâmetro. Dá para se observar com relativa facilidade que o diâmetro é igual a 2 raios. Bem, pessoal, agora que vocês já sabem o que é uma circunferência e o que é o diâmetro, vamos fazer uma experiência. Vamos lá, então. Enrole o barbante em torno da lata, que corresponderá ao comprimento da circunferência. Em seguida, meça o comprimento do barbante em torno da lata. Vocês observaram aí que essa medida deu 33 centímetros. Agora, meça o diâmetro da lata. Aí está, o diâmetro D igual a 10,5 centímetros, que corresponde ao diâmetro da circunferência. Agora, vamos fazer o quociente do comprimento da circunferência pelo diâmetro. Isto é, vamos dividir o comprimento da circunferência pelo diâmetro. O resultado dá 3,14. Esse valor nós chamamos de π. E alguém deve estar perguntando, professor, isso acontece para qualquer lado? Com certeza, vocês poderão fazer essa experiência em casa, tá bom? Bem, pessoal, eu tenho certeza que vocês gostaram da experiência. Agora, façam em casa com latas diferentes, é claro. Até o nosso próximo encontro. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? E você, Anitta, como é que está? Tudo bem, Cleiton. Que bom, hein? Bom, pessoal, o ano letivo está terminando. Todo mundo está aguardando com ansiedade os testes finais e todos na expectativa de passarem de ano, não é mesmo? É isso mesmo, viu, ô Cleiton? Eu estou estudando tanto que você nem queira saber. E tenho certeza que os meus amigos também estão estudando, né, pessoal? Mas o que é que nós vamos ver hoje, hein? Hoje vamos resolver alguns problemas envolvendo medidas de volume, capacidade e massa. Problemas? Meu Deus, que coisa! Ah, como era bom se não houvesse problemas no mundo. Ah, Anitta, mas é preciso que você entenda que os problemas aqui são problemas de matemática. Não tem nada a ver com esses problemas que a gente encontra por aí. E os problemas de matemática, na maioria das vezes, apresentam soluções que realmente são interessantes, não é mesmo? Vamos ver um exemplo? Vamos rápido. Então vamos lá. O senhor Pedro foi à feira e comprou um mamão pesando 872 gramas, um abacaxi com 1,208 quilogramas e uma melancia com 7,05 quilogramas. Qual o peso total das frutas em quilograma? Observe bem, pessoal, a nossa preocupação primeira
vai ser transformar todas as unidades em grama, porque ele pediu o peso das frutas em grama, não é mesmo? Esse problema é bem simples. Sua solução é obtida através da adição de 872 gramas mais 1,208 quilogramas mais 7,05 quilogramas. Como o peso total é pedido em quilogramas, eu disse ainda há pouco, o peso do mamão está expresso em gramas. Vamos transformá-lo em quilogramas, porque não podemos adicionar unidades diferentes, não é mesmo? Transformando, temos 872 gramas é igual a 0,872 quilogramas. Como o quilograma tem 1000 gramas, a vírgula foi deslocada 3 ordens decimais para a esquerda. Mas isso vocês já sabem muito bem. Agora, podemos colocar os pesos embaixo um do outro e efetuar a adição. Portanto, teremos 0,872 mais 1,208 mais 7,050. Podemos ler assim. Se nós efetuarmos essa adição, teremos 2 mais 8, 10, vai 1. 1 e 7, 8. 8 e 5, 13, vai 1. 1 e 8, 9. 9 e 2, 11, vai 1. 1 e 1, 2. Mais 5, mais 7, 9. Observem que nós vamos simplesmente colocar a vírgula exatamente entre o 9 e o 1, não é verdade? Então teremos 9,130 quilogramas. Então o senhor Pedro comprou 9 quilogramas e 130 gramas de frutas. Ei, essa aí, Cleiton, foi fácil. Passa para outro, vai. Tá ótimo, Anitta. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos apresentar mais um problema que eu quero ver se você e os nossos colegas sabem resolver. Haha, tenho certeza que nós vamos responder antes de você. É isso que eu espero. Vejamos o nosso exercício. Uma caixa d'água tem as seguintes dimensões internas: 4 metros de comprimento, 2,5 metros de largura e 1,5 metros de altura. Item A. Calcule o volume da caixa d'água em metros cúbicos. Item B. Calcule sua capacidade em litros. Olha, pessoal, a primeira coisa a fazer é encontrar o volume da caixa d'água. Nós sabemos que o volume da caixa d'água é igual ao comprimento vezes a largura vezes a altura. Substituindo pelos valores dados no problema, temos volume é igual a 4 metros vezes 2,5 metros vezes 1,5 metros. Multiplicando 4 metros por 2,5 metros, obtemos 10 metros quadrados. Multiplicando 10 metros quadrados por 1,5 metro, obtemos 15 metros cúbicos. Então, o volume da caixa d'água é igual a 15 metros cúbicos. Vamos agora calcular sua capacidade em litros. Sabemos que 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. Portanto, para calcular a capacidade, temos que transformar seu volume em decímetros cúbicos. Multiplico por 1000, porque 1 metro cúbico é igual a 1000 decímetros cúbicos. E obtemos 15.000 decímetros cúbicos. Como o decímetro cúbico é igual a 1 litro, assim, 15.000 decímetros cúbicos também é igual a 15.000 litros. Então, a capacidade da caixa d'água é igual a 15.000 litros. Essa é a segunda resposta. Ô Cleiton, eu acompanhei direitinho sua explicação, mas já estou curiosa. Será que não tem aí um outro problema? Que bom, Anitta. Eu espero que os nossos colegas também tenham acompanhado a nossa explicação. Vejamos um outro problema. Um depósito de forma cúbica tem internamente 1,3 metros de aresta. Estando esse depósito totalmente cheio d'água pura, responda. Item A.
Quantos litros de água tem no depósito? Item B. Qual o peso dessa água? Agora, Cleiton, você complicou, viu? Olha, Anitta, não tem nada complicado. Primeiro, achamos o volume do depósito e depois transformamos em litros. Como o depósito tem a forma de um cubo, aplicamos simplesmente a seguinte fórmula. O volume do cubo é esta vezar esta vezar esta, substituindo A pelo seu valor ou então utilizando a fórmula V igual a A ao cubo. O volume é igual a 1,3 metros vezes 1,3 metros vezes 1,3 metros. Multiplicando os dois primeiros, temos, multiplicando 1,69 metros quadrados por 1,3 metros, obtemos o volume igual a 2,197 metros cúbicos. Nós já sabemos que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro e é igual também a 1 quilograma. Vocês estão lembrados? Transformando 2,197 metros cúbicos em decímetros cúbicos, obtemos a quantidade de litros e o peso da água. Multiplicamos 2,197 por 1000, porque o metro cúbico tem 1000 decímetros cúbicos. E chegamos ao resultado, 2.197 decímetros cúbicos. Portanto, 2,197 metros cúbicos é igual a 2.197 decímetros cúbicos. Como 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro e é igual a 1 quilograma, podemos com certeza assegurar que 2.197 decímetros cúbicos é igual a 2.197 litros e é igual também a 2.197 quilogramas. Portanto, o depósito contém 2.197 litros de água pura. Não esqueçam, a água do depósito pesa 2.197 quilogramas. E este problema parece mais difícil do que realmente é. Realmente, Anitta, você tem razão, mas o que você precisa entender, e os nossos colegas também, é que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro e que 1 litro é igual a 1 quilograma. O volume de uma caixa é 3.600 metros cúbicos. Qual a altura do caixão se a área da base é 2,88 metros quadrados? A solução desse problema é uma simples divisão. Observe o seguinte, se a altura vezes a área da base é igual a 2,88 metros quadrados e é igual ao volume 3.600 metros cúbicos, dividido por 2,88 metros quadrados. Vamos efetuar a divisão. Qual vai ser a nossa primeira preocupação? Vamos igualar as ordens decimais e eliminar as vírgulas, não é mesmo? Então nós teremos 3.600 dividido por 2.880, que é igual a 1 no quociente. 1 vezes 2.880 é 2.880. 3.600 menos 2.880 é igual a 720. Para continuar a divisão, colocamos a vírgula no quociente e multiplicamos o resto por 10, acrescentando um zero. Teremos agora 7.200 dividido por 2.880, dá 2 no quociente. 2 vezes 2.880 é igual a 5.760. 7.200 menos 5.760 é igual a 1.440. Acrescentamos zero ao resto e fica 14.400 dividido por 2.880. Dá 5 no quociente. 5 vezes 2.880 é igual a 14.400. Menos 14.400 dá zero no resto, não é mesmo?
Agora, prestem atenção. Metros cúbicos dividido por metros quadrados é igual a metro linear, medida de comprimento. Então, a medida da altura do caixão é igual a 1 metro e 25 centímetros. Bem, pessoal, vamos ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham compreendido muito bem a aula de hoje. Agora, eu quero lembrar mais uma vez, é necessário ir ao manual de apoio, o caderno de atividades e fazer bastante exercício. Não é mesmo, Anitta? Claro, claro sim. Eu vou correndo ao manual de apoio. E vocês também, né, pessoal? Até logo, até a próxima aula. Até o nosso próximo encontro.